Não tive pais ricos, não tive. Lá está, por isso é que eu te disse que eu entreguei-me mesmo a esta missão de ajudar pessoas como eu, que vêm como eu, sem cunhas, sem. E mostrar para elas que é possível. É possível elas entrarem e integrarem. Por exemplo, chegas a uma entrevista e fiquem uau com aquilo que tu estás a dizer. A maioria das pessoas, por eu ter cargos assim, com uma certa senioridade, Sim. eu trabalhava sempre muito perto de managers, chefes de postos, então eu sabia e sei exatamente o que eles querem, o que eles procuram. E isto tudo deu-me uma... Tu acabas por ser um bocadinho autodidata nesta área, não é? Tu não tens, não tens um estudo específico, isto tudo provém das tuas experiências. Da minha experiência e de cursos que eu compro também, para me aperfeiçoar. Porquê? Porque eu gosto de poder ensinar não só com base em experiência, mas com base em algum conhecimento científico também. Sim, como tu disseste, és uma pessoa que estás sempre a ler e a tentar sempre te atualizar. Sim. Eu gosto muito de ler estudos, principalmente questões comportamentais. Porque é que nós nos comportamos da forma que nos comportamos? Porque é que nos comportamos da forma que o fazemos? Eu gosto muito de saber ler estudos social, portanto, experiências sociais. Por que é que fazem aquilo, por que não fizeram aquilo? Isto tudo para quê? Para integrar. Por isso é que eu estou a criar, a minha ideia é criar um curso para poder também treinar pessoas e depois passarmos a eventos assim, presenciais, fazer eventos presenciais. Por isso é que eu acredito que os eventos que eu fiz lá atrás, lá está, tu só consegues conectar as pontas olhando para trás. Então, lá atrás, as pessoas perguntavam, mas tu tens um bom trabalho, tu estás minimamente organizado, porquê que perdes tempo a fazer eventos de moda? Mas hoje eu digo, talvez porque realmente está tudo conectado e alinhado com o meu futuro, com aquilo que eu envisiono para a minha vida. Acho que está tudo alinhado. Acho que nada é em vão nesta vida. Sim, as coisas não acontecem só porque... Sim, as coisas acontecem porque acreditas que têm um propósito. Sim. Não acontecem... aconteceu, não. Tudo acaba por ter um propósito e no momento certo nós descobrimos o porquê que aquilo aconteceu. Tu então tens esta plataforma, tu já tiveste a oportunidade de trabalhar com alguém, ou seja, ajudar alguém a reintegrar no mundo do trabalho, precisa de ajuda a nível visual, já tiveste a oportunidade de trabalhar com... Neste preciso momento eu estou a trabalhar, portanto, pequenos empresários eu tenho 4, no momento, profissionais eu tenho 6, eu estou a tentar manter ainda um número muito pequeno, porque eu estou em fase beta, então, assim, apesar de tu teres toda a sabedoria, quando o número é pequeno é mais fácil tu gerir. E então, está a correr bem, muitos deles, alguns deles se estiverem aqui podem até pronunciar, a maior parte, quando são profissionais, assim que vão à entrevista de trabalho, são contratados na hora, estão logo a dizer, uau, olha, as dicas que me deste, a forma como tu explicaste para mim, ou seja, conhecimento prático, por exemplo, vou-te lançar aqui um desafio. Ok, eu gosto de desafios. Gosto de desafios, eu vou lançar aqui. Ok. Diz ela, quando é que a tua entrevista começa? Isto é uma das coisas que eu ensino no meu curso para os profissionais. Quando é que a tua entrevista de trabalho começa? A minha entrevista de trabalho começa a partir do momento que eu acho, né? Posso estar errada, que eu envio o currículo. Porque eu acho que tudo comunica, então a forma como eu me apresento logo, ou seja, quando eu mando o meu currículo, eu já estou a falar um bocadinho de mim e depois pronto, né? Todos os passos, depende das empresas, né? Tem empresas que te ligam primeiro, outras que te chamam logo para uma entrevista, então eu acho que tudo isto já faz parte. Fantástico. Bem, é assim, não há resposta certa ou errada, Ok. mas há a mais, se calhar, a que mais vai explicar o que de facto acontece. Mas tu tens razão, estás certíssimo. Ok. No momento em que tu envias o currículo, começa ali a tua entrevista, estás a ser avaliada. Porquê? A comunicação, ela não é só presencial, ela é escrita também, ela é oral, ela é verbal. Ou seja,
As pessoas falam muito hoje em dia da questão do brand e do marketing, mas para mim, isto sou eu. O brand é o meu why, o meu marketing é o meu how. Isto em português é, o brand é o meu porquê, o marketing é o meu como. Porquê? Porque a forma como eu me posiciono, a forma como ou seja, a minha carta, se ela vem bem estruturada, com vírgulas, com datas, já, ainda que eu não te conheça, já consigo ter uma percepção de quem tu sejas. Se és organizada, se és bem estruturada, se tu és dedicada nas coisas que tu apresentas. E depois, outra coisa que as pessoas não sabem é, outro desafio, quando tu chegas, não é? No dia da entrevista agora, Sim, foste sim. convocada, quando é que começa? A partir do momento que eu ponho os pés na empresa, Exatamente, pode ser um bocadinho mais específica. Pés na empresa. ou seja, tu chegas, tens o contacto logo com alguém, né? Tipo, tu chegas a vir para uma entrevista. Eu acho que nesse momento nós já estamos a ser avaliados, né? A forma como nós entramos ali, eu acho que as pessoas já estão. Pelo menos eu sou aquela pessoa que eu sou muito observadora. Então, se fosse eu a fazer a entrevista, né? Ou neste caso, quando eu faço as entrevistas aqui, logo a partir do momento que eu tenho o primeiro contacto com o convidado, eu já estou a analisar o convidado. Então eu presumo que a partir do momento que eu tenho o contacto com alguém da empresa, já pode ser uma entrevista, porque essa pessoa, mesmo que essa pessoa não seja a pessoa que me vai entrevistar, essa pessoa pode ter tem uma ligação com a outra pessoa e pode dizer, olha, ela foi mal educada quando chegou aqui, ou olha, ela, né? Então acho que isto tudo já é entrevista. É isso, é isso. A grande parte das pessoas não fazem ideia que a entrevista delas não é apenas o manager ou a pessoa que as entrevistou que Exato. vai decidir a integração delas na empresa ou não. Pois. Uma simples pessoa como a recepcionista pode ter mais peso do que propriamente tudo aquilo que foi dito dentro de uma sala, porque Exato. de facto a entrevista começa desde o momento em que tu entras naquele raio do parque de estacionamento da empresa. Exato. A partir do momento em que existem câmaras olharem para ti, já estás a ser avaliado. Exato. Podem olhar as câmaras, ver como é que tu entraste, se estavas a. Porque há pessoas, ai, deixa-me agora, é que vou pôr o telemóvel, a coisa, deixa-me agora, é que eu vou arranjar a camisa. Já estás a ser avaliado naquele Sim. momento. E muitas pessoas pensam, não, eu vou ser avaliado quando eu entrar na Exato. sala, estar-me em frente da pessoa, mas não. Quando tu me fizeste esta pergunta, remeteu-me muito. Eu trabalhei numa loja de produtos de cabelo em Portugal. E eu lembro-me que no dia que eu fui entregar o currículo para entrar nessa loja, eu deixei o currículo com uma pessoa e houve um pequeno contacto com a pessoa. Não falamos muito, mas houve um pequeno contacto. Entretanto, quando eu começo, então, eu vou à entrevista, passado uns tempos, eu vou à entrevista, e eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar, disseram-me: olha, ela estava indecisa entre ti e mais outra rapariga e perguntou-me o que é que tu achas. E como eu por acaso tinha conversado contigo e fui com a tua cara, acabei por dar a minha opinião, que foi o que pesou depois, não é, na escolha. E por isso é que quando tu me fizeste esta pergunta, remeteu-me logo aí, que é realmente não é só a pessoa que te vai entrevistar que acaba por ter peso Na na decisão final. decisão. Está aí uma coisa que tu tocaste que eu gosto muito, que foi uma das coisas que eu aprendi também. Essa questão de entregar o currículo. Nós, que eu noto muito em nós africanos, temos a tendência de chegar a um local, queremos nos despachar, entrega o currículo à primeira pessoa que aparece. Sim. Mas eu aprendi, das minhas experiências, nas várias que eu partilhei aqui hoje, está errado. Pode ser que dê certo, mas pode ser que também não dê muito certo. Porquê? Quando nós entramos num sítio e pedimos, olha, posso falar com o manager? A primeira coisa que vai acontecer é, como eles dizem sempre, vai haver alguém para bloquear, porque quando é para pedir o manager é um problema. Sim. Porquê que querem o manager? Ai, alguma coisa errada, não está satisfeita. Porquê? Porque para vermos a mentalidade que nós temos hoje em dia, se para pedir o manager é problema. Sim. Não é um problema. Só que nós ao entregarmos o currículo a um manager, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade, demonstra também o respeito que nós temos por nós mesmos enquanto pessoas, mostra confiança. Eu tenho confiança naquilo que eu sou, então eu quero entregar diretamente em mãos. Já estás aqui a dar uma grande dica.
Exato, Já exato. Já estás estou aqui a aqui a dar uma dar umas grande. dicas. É assim, É eu verdade. quero que isto seja uma conversa prática, que as pessoas saiam daqui também com algumas Sim, dicas boas para a sua vida. Porque sim, as oportunidades que eu falei aqui que eu consegui é porque eu daria sempre normalmente à pessoa que tinha poder. Eu tentei sempre, quero que entreguem à pessoa que tem poder. Se eu não conseguir ter acesso, eu quero, por favor, que a pessoa que tenha autoridade, que essa pessoa possa receber. Porquê? Porque eu queria ter a certeza de que eu seria avaliada. Porque o que muitas pessoas não sabem, mas que eu tive esse privilégio de saber, é quando às vezes o currículo são entregue a trabalhadores, eles esquecem-se, nem é por maldade. Eles esquecem que sim, vão pôr em cima da banca, vão pôr atrás do coisa, cai no chão, alguém varre sem querer e vocês nunca recebem uma é resposta. Já verdade, o médico, é verdade. ele é a pessoa que toma a decisão, nem que seja uma leitura rápida, ele vai ter que fazer. É verdade. Ele vai ter 3 segundinhos para avaliar e dizer: interessante, vou guardar. Uhum, O trabalhador não, o trabalhador esquece. Ele vai meter por debaixo de alguma coisa e ele vai à vida dele. é verdade. Ele não vai se lembrar, nem sempre ele vai Sim, se lembrar. A não ser que é uma loja mais pequenininha, que se precisa de facto de pessoas, aí o trabalhador consegue ter essa responsabilidade de não há problema, eu vou entregar, vou fazer chegar à pessoa. Portanto, tenham cuidado com essa dica que é importante. Se vão para uma empresa pequena, podem entregar, na maioria das vezes, até um trabalhador. Mas se vão para uma empresa grande, como eu tive sempre essa tendência de procurar sempre coisas sim. maiores, vocês têm que saber quem é o chefe de posto, quem toma as decisões. Mas mesmo em empresas que não sejam muito pequenas, eu estou-me a lembrar, já há muito tempo que eu não trabalho trabalho com atendimento ao público, mas não em lojas. E realmente eu já passei pela experiência dos currículos serem utilizados até como papel de rascunho. Ou da Olha, pessoa, ou da pessoa que recebeu o currículo simplesmente olhar para a tua cara e dizer eu não vou com a tua cara e pegar logo a seguir e nem chega, lixo. nem chega. Sim, sim. Então realmente é uma ótima dica aquela que tu estás a dar agora, que é vão diretamente ao manager para que o currículo seja realmente visto e analisado de outra maneira, que haja outro cuidado. E outra coisa, não basta ser uma. Porque às vezes a pessoa diz, mas já mandei, já fui lá. Às vezes tem que se insistir. Tem que ser, se realmente acredita-se, que realmente queres. Por exemplo, essa experiência do consulado que muitas pessoas me perguntam, eu já tinha mandado um currículo para lá há anos. Na altura, como eu não tinha a bagagem das empresas de advocacia, aquilo simplesmente caiu no esquecimento. Sim. Mas, 7 anos depois, quando já venho com toda aquela experiência, era inevitável. Estava tudo alinhado. Por isso é que eu digo, às vezes, quando nós recebemos um não, aquele não é uma forma ali de Deus te redirecionar. Vai fazer outra coisa primeiro e depois, se realmente Volta acredites, volta, mas agora voltas com uma bagagem. Tu diferente. vens com Sim, propriedade. sim. Por isso é que talvez lá atrás, de facto, se eles me contratassem, eu não tinha nada para dizer. Mas depois de anos, tinha experiência com documentos legais, não tem, é inquestionável. É inquestionável. E depois tu entras com um peso, que agora é responsabilidade. Eu não estou só a representar a Eneida Andrade, estou a representar todo aquela comunidade, que era o que eu dizia sempre, até para o cônsul. Seu cônsul, você não entende. Eu estou a representar a minha comunidade aqui dentro. Tu és. Estou a dar a possibilidade de negros, pretos, depende dos termos que as pessoas usam aqui, Sim. perceberem que é possível. Há Tu possibilidade. eras a única africana preta a trabalhar no consulado? Não, tenho uma querida, não sei se ela está a assistir ou não, mas tenho uma colega minha, nem vou dizer o nome para ela, não, Sim. Não interessa, Bruno. mas tenho tem mais uma colega que eu adoro de todas as maneiras, mas eu não sei explicar, eu acredito que, lá está, como eu te contei no início, como havia a revista e as pessoas já tinham um certo conhecimento sobre quem eu era, lá está, é alguém que já era uma cara conhecida e que foi ali parar, é acolhedor, estás a ver? Era como se tu já fosses uma pessoa acessível. Sim, Já.
como se não fosse exatamente o primeiro contacto, não é? As pessoas olhavam para ti e diziam: Olha, ela já é uma cara conhecida, É, já. Fogo, olha, é uma preta. Nós estamos a utilizar o termo preta para quem está a assistir a live. Eu, por acaso, eu falei logo com a Neide, eu perguntei logo, porque eu pessoalmente gosto mais de utilizar o termo preta e perguntei à Neide e a Neide realmente também gosta mais do termo preta. E então é, nós estamos a utilizar as duas este termo. Embora eu saiba que há muitas pessoas que preferem negra e é discutível, então sim, sim. fica ao critério de cada um. Mas pronto, é o que nós estamos a dizer, era, tu já eras uma pessoa acessível, era uma preta acessível, que nós já vimos noutros sítios a fazer outras coisas, e se Sim. calhar até mesmo aquelas pessoas que já te tinham visto nas limpezas, a trabalhar na JD, e agora de repente, olha, ela está aqui no consulado, fogo, olha, ela conseguiu, ela não vem, porque às vezes nós temos uma ideia, olha, se calhar aquela pessoa, como tu disseste, vem de Cunha, ou ela já tinha algum, pronto, já conhecia, para além da Cunha, se calhar já tinha um certo estatuto e então não foi realmente uma pessoa que batalhou para chegar onde chegou. Mas realmente não, para quem já te tinha visto em Manchester, tu foste aquela pessoa que começou de baixo, como se costuma dizer. Sim, nunca tive, não tive pais ricos, não tive. Lá está, por isso é que eu te disse que eu entreguei-me mesmo a esta missão de ajudar pessoas como eu, que vêm como eu, sem cunhas, sem. E mostrar para elas que é possível. É possível elas entrarem e integrarem em grandes trabalhos, com grandes postos, serem bem remuneradas, porque também é outro problema. Para nós africanos, nós podemos fazer o mesmo trabalho e vamos receber a fração do que aquilo. Se fosse, por exemplo, uma pessoa caucasiana iria receber. Então, existem todas estas coisas que eu fui discutindo, fui debatendo ao longo da minha vida, porque eu sempre fui muito ativista. Sempre, a advocacia eu acredito que já nasceu em mim. Eu sempre fui muito opinada, assim, eu não acho certo, eu quero debater. Tanto que, por exemplo, desde pequenina, na preparatória, as pessoas diziam, vamos ter apresentação de grupo. E eu ficava a semana toda a brincar, os colegas em pânico, mas oh Neide, como é que isto vai ser? Tu não estás a treinar? Eu disse, eu não consigo treinar, eu não consigo fingir, eu não consigo fazer de conta que eu estou a apresentar, eu tenho que chegar no dia e apresentar ponto final. Mas temos que treinar, eu não consigo, peço desculpa. E o que é que eu fazia? Um dia antes, 24 horas antes, ou 48 horas antes, lá estou eu. Pegava na... Esta parte, digamos que tu não és um ótimo exemplo. Eu sei que não, mas espera, já vou-te explicar o porquê. Quando eu chegava na apresentação, eu era a melhor, sempre. Porque é inato em ti. Olha, era isso que eu ia dizer. Por isso é que eu ia dizer, não siga, não façam isto. Claro que hoje, com a maturidade, eu já não sou assim. Hoje em dia, eu tiro Sim, o meu tempo, eu organizo, eu tenho sempre uma agenda, eu organizo-me sempre. Então, hoje em dia, é quase como, exatamente, olha, estávamos a falar, eu também estou aqui com a minha, estás a ver? Eu organizo-me sempre. é. Eu agora, por ter passado por isto, e eu posso dizer até as consequências de fazerem isto, para que não façam. É muita pressão, podem ter um burnout, podem ter doenças físicas, literalmente, podem desenvolver anemia, podem desenvolver pressão arterial, porque é muito stress, é basicamente estás a trabalhar sob pressão. E eu fazia isto, fazia com a maior naturalidade, e há muitas pessoas que funcionam assim. Sim, Elas só funcionam na pressão. sim, Se tu deres muito tempo, 3 meses, 4 meses, elas vão dizer, isso é muito sim, tempo, eu não sim, consigo trabalhar assim. Mas sim, há pessoas, isto para mim é bom e é mau. É bom porque quando eu tenho projetos, por exemplo, né, consulado às vezes e outras empresas, é-me dado um projeto que eu tenho se calhar 48 horas para finalizar, eu como já tenho a estamina para isto, faço. Mas se calhar uma outra pessoa entra em pânico. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? É muito pouco tempo, eu ainda tenho que ler, eu ainda tenho que estudar. Mas porquê? Porque o truque é, vou até dizer qual era o meu truque. Durante a semana ou durante o mês, já eu estou a ler pouco a pouco, pouco a pouco. Quando chega ao dia ou 24 horas antes, eu sei exatamente o que é para sim. escrever. Não é exatamente novo para ti, tu Não, já tens uma ideia, depois é só mesmo estruturar organizar, e estruturar, organizar e depois apresentar.
É, mas é o que tu estás a dizer. Podes até não ser um exemplo exatamente a seguir, mas tem muito a ver com a pessoa que tu és. E logo desde o início da conversa, quando tu começaste a dizer quem era a Neide criança na escola, já remetia muito ao porquê de que tu seguiste a profissão que seguiste e mesmo tudo aquilo que tu tens feito agora, né? Esta área que tu começaste agora, o seres empreendedor e tudo mais, já diz muito do porquê, né? Porque é inato em ti, mesmo a forma como tu falas, isto tudo acaba por ser inato em ti, por isso é que tu consegues as coisas dessa forma. Nós tínhamos aqui o Edson que dizia: tu fazes mentoria, ou seja, tu com a Stella. Tu acabas por fazer mentoria às pessoas, as pessoas vêm até ti e dizem: olha, Neide, eu quero entrar na área da moda, mas não sei como começar. E é daí, Faço, faço, e é daí então que tu acabas por ajudar esta pessoa a entrar nessa área, ajudas-lhe desde o, digamos, do nível zero, ou seja, como se apresentar, mas como é que tu estruturas, como é que tu ajudas essa pessoa? Como é que é mais ou menos o processo? Podes-me explicar? certo. Por exemplo, a pessoa tem que ter um objetivo. Uhum. Extremamente importante. Tem que ter um objetivo. Tu nunca recebes pessoas sem objetivos, porque também há pessoas que não sabem por onde começar. É assim, normalmente elas dizem que não sabem por onde começar, mas fazendo questões, começas a questioná-las, elas têm Uhum. uma paixão. Eu costumo dizer que tu para fazeres algo na tua vida, tu tens que ter. Assim, de vez em quando eu vou dizer algumas palavras em inglês, porque eu Sim, realmente, às vezes, já vives em Inglaterra há falo muitos muito anos. inglês, então, às vezes sai muito em inglês, mas, por exemplo, tu tens que ter três coisas que eu, para mim, considero essencial. Mesmo que tu não saibas o que queiras fazer, mas tu, uma destas três vais ter que Uhum. ter. Ou experiência de vida, ou expertise, que é conhecimento em alguma Uhum. coisa, ou passion. If you don't, desculpa, se não souberes o que Paixão por alguma é, coisa. tu vais ter uma paixão por alguma coisa, nem que seja ajudar alguém, nem que seja passear cachorrinhos, nem que seja alguma paixão. Tu tens. Eu não acredito que neste mundo haja um ser humano sem uma destas três. Se tivermos uma das três, conseguimos trabalhar. Já é meio Começa, caminho andado. portanto, o meu início, como é que eu estruturo? Uma destas três, onde é que tu te inseres? Onde é que tu te vês? Se não é Ok. experiência, vai ser conhecimento de alguma coisa. Porque há pessoas que nunca trabalharam naquilo, mas se tu vais ver, elas são umas verdadeiras enciclopédias. Então, podemos ir para a área de educação. Tu podes educar, tu podes ensinar. Uhum. Não, criamos um YouTube. Por que não tentarmos ver como inserir-te, por exemplo, num programa e tu podes falar diretamente com pessoas? E se Ok. tiveres paixão, também é algo que nós podemos usar. Depois temos um plano ou um objetivo final, nós vamos priorizar, Uhum. porque eu vejo que muitas pessoas têm esse problema. Elas não sabem priorizar. Nem todas as portas que nos batem devem ser atendidas. Só que muitas vezes as pessoas, não, mas tem a minha mãe, mas tem o meu primo, mas tem o meu amigo, mas tem o emprego, mas tem... Não, prioridade. Isto foi uma das coisas que eu aprendi mesmo com o meu patrão do consulado. Ele dizia sempre, doutora Neide, eu vou-lhe dar um trabalho, porém, ele é importante, mas não é urgente. Eu dizia, uau, que interessante, que forma interessante de pôr as coisas. É importante, mas não é urgente. Ele dizia, exatamente. Isto quer dizer o quê? O mundo não vai acabar se ele não for feito nas próximas 2 horas. Portanto, organiza primeiro a tua agenda, isso é importante. E depois, mais tarde, eu fui ler um livro, que até está aqui atrás, eu tenho aí, que é Os 7 Hábitos. Portanto, os 7 Hábitos das pessoas mais efetivas. E ele organiza isto em 4 quadrantes. Portanto, importante, mas urgente. Urgente, mas não é importante. Importante e urgente. E depois ele diz não é importante e não urgente. Isto para quê? Para que nós consigamos realmente viver uma vida mais leve. Porque nós estamos sempre atrás de alguma coisa e as pessoas chamam-nos. E se tu não tiveres prioridades definidas, qualquer chamado será uma Exato. prioridade. Estás a ver? E Uhum. então, depois de definirmos prioridades, ok, vamos passar para um plano de ação. Porque eu entendo que tu, por exemplo, imagina se for contigo, Gisela, tens uma vida, tens responsabilidades, tens se calhar trabalho,
Ou seja, eu não posso pensar que as tuas 24 horas agora são todas para mim. E tens de seguir um plano à risca, senão não vai acontecer. Não. É de acordo com a tua vida, com a tua disponibilidade e com as tuas necessidades. Só que traçamos um plano de ação para que tu possas. Ou seja, é como quem diz, é uma hipótese. Portanto, estamos a hipótese, ok, o plano é, ela quer ter mais resultados, por exemplo, na comunicação. Ok, Uhum. pegar uma variável, que é a comunicação, é isso que ela quer trabalhar. E agora vamos medir. A forma de medirmos é darmos desafios, como eu fui dando aqui, é dar-te tarefas, como eu posso dar aqui. Por exemplo, uma das tarefas que eu dou, que os meus alunos ingleses detestam, mas que eu adoro, é levá-los para um restaurante ou um café, Sim. só que eles pensam que estão a ir para lá conversar comigo. Mas na verdade não, eu faço-os conversar com os estranhos. Ok. Random, assim, completamente sem eles não esperam, Sim. completamente assim, é completamente sem esperar. Porquê? Depois no final, claramente que eu explico às pessoas, porque eles acham um bocadinho estranho. Sim. Ai, mas nada, estão a interromper-nos. Eu digo, não, é um trabalho que ela está a fazer. Por isso é que ela vai conversar consigo. Porquê? Isto para quebrarmos o tabu e o medo de aproximarmos de estranhos. Porque as pessoas querem nos ajudar, as pessoas estão dispostas a ouvir-nos. Só que o que é que nos diferencia? É, nós não temos nada em comum, eu não te conheço. É mais fácil eu fazer negócio ou eu aceitar falar contigo quando tu tens semelhanças e características que se parecem com as minhas. Sim. Por exemplo, nós as duas somos africanas, somos pretas, então é mais fácil eu conversar contigo, se calhar. Mas para uma outra pessoa, eu ponho-te aqui, se calhar, um homem branco para conversar contigo, ainda que tu sejas extremamente à vontade e tal, há sempre aquela. Pois, mas há uma. Então, para quebrarmos um bocadinho este tabu, esta barreira que existe, que só existe na nossa mente, para mim, a meu ver, que foi uma das coisas que me ajudou muito ao longo da vida, que era, eu falava com toda a gente. E isto o que é que te permite? Conseguires ter a capacidade de falar para qualquer audiência. Tu consegues falar com um diplomata, tu consegues falar com uma pessoa de uma classe, ou um cleaner, ou um manager. Isto o que é que vai fazer contigo na vida? Vai-te permitir entrar em certos lugares sem que tu as vejas como superiores a ti. Ou inferiores a ti também. Às vezes é importante manter a humildade. Então, o Às vezes falar. não, é sempre importante mantermos a humildade, Sim, a meu ver. sim, por isso é que falar com. É. Quando te metem inesperadamente a falar com estranhos, tu tens que eliminar o teu ego. É. Porque é do. A sério que agora vou ter que falar com um estranho. Falar o quê? Não temos nada em comum. Exatamente. Quando começas a falar com o estranho, vais perceber que se calhar tens muito mais em comum do que aquilo que tu imaginavas e nem sequer sabias. Verdade. Ok, super interessante, realmente. E é o que eu digo, olha, é assim, eu digo sempre com quem eu converso aqui, que é, estas conversas, parece que uma hora é muito, mas uma hora não é nada. E na realidade nós já estamos aqui a conversar a 1 hora e 21 minutos. E eu tenho a certeza que podíamos continuar aqui mais não sei quanto tempo aqui a conversar. E achei super interessante esta tua ideia de criar a plataforma para poderes ajudar pessoas a voltarem ao mundo do trabalho e não só ganharem confiança. E já escrevi aqui 2 vezes. O Instagram da Neide Andrade é o Stlela Global. Então, para quem quiser, posso dizer mentoria? Será a forma mais. É a palavra certa. A palavra certa. Então, quem precisar de uma mentoria da parte da Neide já sabe que pode então procurá-la através deste Instagram. Eu não sei se devemos. As pessoas costumam te contactar também através do teu pessoal? Raramente, mas podem também, Ok, podem fazê-lo. que é o AM Neide Andrade, não é? AM Neide Andrade. E então, pronto, já sabem. Quem quiser realmente uma mentoria, quem estiver a precisar de ajuda, entre em contato com a Neide para ter então os seus serviços e espero que em breve tu também comeces outra vez a trabalhar um bocadinho nesta parte de organizar shows de moda. Adoraria ir a um desses shows e ver o teu trabalho de perto. Ok. Então já sabes que
Se fizeres, por favor, aguardamos o convite. Assim, eu sinto-me honrada de poder ajudar. Eu ainda faço muitos trabalhos de imigração, só que eu faço como consultoria privada particular. Ok. Ok. Portanto, ainda trabalho muito com a migração, ajudo muito nas questões de vistos e etc. Principalmente agora depois do Brexit, que é um dos grandes problemas que nós temos. Uhum. Mas não sei se voltarei Exatamente a fazer, mas... de moda, mas Uhum. certamente haverão sim possibilidades para fazer algo relacionado com moda, sim. Alguém perguntou Já- o que é necessário para acessar a tua mentoria. Bem, eu acredito que tu já explicaste. E temos aqui, sim, essa pergunta acabou por já ter sido respondida, mas temos aqui a Eva Sofia. Eva, sim, deixa a tua pergunta assim muito rápido. Estamos quase a terminar, mas vamos a mais uma pergunta, Neide. Só uma, antes de terminarmos. Eva, queres entrar e fazer a tua pergunta ou vais escrever e fazer a pergunta? Up to you. Tu é que decides, Eva, se queres escrever ou se queres entrar na live e fazer a pergunta diretamente à Neide. Enquanto aguardamos pela Eva Sofia, Neide, quero desde já mais uma vez agradecer-te por teres aceito o nosso convite e teres estado aqui hoje connosco. Desculpa. Então, a pergunta é: já que trabalhas ou trabalhavam com a migração, se alguém sair de Londres e quiser ir para a Irlanda do Norte, precisamos mudar tudo? Esta pessoa, a Eva, não é? Uhum. Boa noite, Eva. Eu trabalho, a minha especialidade é aquilo que eu me formei, eu faço representação nesse âmbito, é aquilo que eu faço mesmo, a nível profissional. Portanto, o que tu queres saber é alguém que já trabalha ou trabalha, sair de Londres, portanto, sair de Londres para a Irlanda do Norte. A Sim. Irlanda do Norte, ela faz parte do Reino Unido. E uma vez que ela faz parte do Reino Unido, não precisa, digamos, eu não entendi muito bem, é assim, em questão jurídica, a pessoa, quanto mais ela precisa, ela for, para mim é melhor. Quando diz mudar tudo, o que constitui tudo, o que é exatamente que Para, estamos a falar? para É o que viver. é benefício? É mudar o que é morada? É mudar o que é exatamente? Se puder ser mais específica. É assim, vamos para que a Eva diga, mas eu. Sim, alterar todos os documentos e benefícios, era isso que eu ia dizer. Sim. Ou seja, neste caso, imagina, se a Eva vive em Inglaterra, Londres, recebe benefícios aqui, a morada dela é aqui, e de repente quer mudar para a Irlanda do Norte, existe muita burocracia a nível de benefícios, de morada, um, se calhar de conseguir casa, talvez ela queira saber isso. É muito difícil? Assim, difícil não é, mas ela terá que, obviamente, contactar lá, Uhum. porque tem um sistema, embora seja o Reino Unido, mas ela vai ter que contactar as instituições lá e fazer a alteração de alguns benefícios, algumas, porque a morada vai ser diferente, uma vez alterando a morada, vai pertencer àquele, portanto, àquele específico council, Uhum. então vai ter que, obviamente, fazer a atualização. Isto quer dizer o quê? Se calhar regalias que ela teria em Londres, Não obviamente vai ter lá. será, não serão as mesmas ali. Porquê? Porque existem regras consoante, como é que eu posso dizer? Imagina, vou dar um exemplo prático para perceber. Por exemplo, Universal Credit. O valor que a pessoa ganha em Londres não se compara ao valor que a pessoa irá ganhar, por exemplo, em Manchester. Estamos a Uhum. falar de uma distância de 4 horas. Uhum. Porquê? Porque são as regras locais do Sim. conselho específico onde a pessoa vai se reinserir. Ali existem regras específicas, portanto, sim, ela terá que, portanto, atualizar portanto, as autoridades locais e provavelmente uma coisa ou outra vai sofrer alterações. Normalmente o que não sofre muitas alterações são os benefícios das crianças, mas quando Ok. nós adultos é variável, é Ok. consoante a circunstância, tanto que na maioria das vezes sempre dizem se você alterar ou se alguma coisa alterar, você deve reportar a mudança de circunstâncias Exato. porque uma mudança de localização,
uma mudança no agregado, uma mudança, por exemplo, no número de horas de trabalho é suficiente para alterarmos o valor que você deveria ganhar por mês, por exemplo. Ok. Deixa-me só pegar aqui na pergunta da Eva. Diz-me uma coisa, imagina, esta pessoa então que recebe. Porquê? Porque aqui em Inglaterra, normalmente, para tu receber certos benefícios, tu já tens que estar aqui a um número de anos, por exemplo, o Universal Credit. Tu não chegas aqui hoje e começas a receber logo o Universal Credit. Mas tu estando aqui em Inglaterra há 5 ou mais anos, que já recebas este benefício, então não haverá muita dificuldade em tu receberes benefícios na Irlanda do Norte. Não. Nesse caso, Ok. Nesse caso, não. porque é Porquê? tudo do Reino Unido. Sim, exatamente. Porquê? Porque normalmente para benefícios eles têm a tendência de fazer o Habitual Residence Test. Ok. É o teste de residência habitual, para ver, na verdade, se tu és residente de facto ou és aquele residente ocasional. Sim. Mas uma vez que a Irlanda do Norte ela faz parte, ela está íntegra no Reino Unido todo, Uhum. porque é isso que às vezes as pessoas confundem, porque existe Irlanda e existe Irlanda do Norte. Exato. Elas não são a mesma coisa. A Sim. Irlanda pertence à Europa, à União Europeia. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, faz parte do Reino Unido, é um dos países do Reino Unido. Uhum. Embora a pessoa saia, vá para lá, ela, portanto, vai ser o mesmo sistema. E o Settlement Scheme, ela consegue, através do share code, comprovar que ela tem sido residente por 6 anos ou 5 anos, o que for. Portanto, ela vai ter acesso e vai ter direito aos benefícios comum. Ela, como qualquer outra pessoa residente lá, só que ela vai ter que obedecer as leis locais de lá. Portanto, imagina, ela aqui em Londres recebia 900, lá, de acordo com o estatuto dela, com as condições dela, talvez receba, imagina, 400. Ok. Talvez porque o preço da casa lá se calhar é menor. É Talvez, menor, sim. Existem todas estas variáveis. Neide, desculpa. Última pergunta, Eva. Última pergunta, pessoal. Última pergunta. Nós temos mesmo que terminar. A Neide tem a vida dela, coitada. Está aqui. Mas é a última pergunta, assim, muito rapidamente, Neide. Como funciona com uma bebê que nasce aqui e os pais não estão aqui há 5 anos e sim 3? Ela é britânica? Não. Sendo assim muito frontal. Ela não é britânica. Porquê? A lei do Youth Settlement Scheme, que é a nossa lei europeia, ela confere direitos. Alguns desses direitos são filhos de cidadãos europeus podem se tornar britânicos a quando, no momento, ou seja, a quando do nascimento desta criança, um dos pais, pelo menos, tinha que ser ou settled, estatuto de settled, portanto, residir no Reino Unido mais do que 5 anos, ou um dos pais teria que ser britânico. Portanto, ela seria automaticamente britânica. Neste caso, como... Se nenhum dos dois está cá, portanto, eu pressuposto pela pergunta da Eva, Sim. neste caso os pais serão ou terão pre-settled status, esta criança ela terá o mesmo estatuto que os pais. Ok. Pessoal, desculpem, terminamos as perguntas. Neide, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada por esta entrevista. Muito obrigada por nos teres dado a conhecer um bocadinho mais de quem é a Neide enquanto pessoa e quem é a Neide profissional e como é que tu chegaste onde chegaste e teres partilhado a tua história. Temos aqui a Eva a perguntar se podes recomendar livros de Constituição. Eva, vou-te pedir, a Neide é uma pessoa super acessível, então vou-te pedir que se tu tiveres perguntas, se vocês tiverem perguntas, por favor, entrem em contato diretamente com a Neide, ou através do Instagram, que eu já deixei aqui, Stlela Global, ou então através do I am Neide Andrade. Ok? Neide, mais uma vez, muito obrigada. És uma pessoa incrível, desejo-te muita sorte e muitas felicidades para a tua bebé também. De nada. Só aqui para esclarecer, ela pergunta pela Constituição. Não sei qual Constituição refere-se, mas no Reino Unido nós não temos uma Constituição escrita. Só para... não, mas, contudo, é como tu disseste. Entre em contato comigo, é mais fácil, depois eu respondo. Mas olha, obrigada, Gisela, obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pela plataforma. Obrigada eu pelo teu tempo. Deus te abençoe. Obrigada. E continua
E continuamos ligados, né? Porque uma vez que vocês fazem a entrevista connosco na Trepout, nós nunca mais vos largamos. E então vamos ficar ligados. Olha, muito obrigada mais uma vez. Um resto de bom sábado para ti, um bom fim de semana. E quem sabe daqui por uns tempos voltamos aqui a fazer uma entrevista, algo do género, mas já ficam aqui eu já fiquei com umas ideias no ar, porque aliás, eu acho que tu até deverias entrar na Trap Out, porque tu entrevistaste-me também. Nunca me aconteceu antes. Portanto, quem sabe não vamos ter aqui a doutora Neida Andrade. Não é? Estou a brincar. Vou-te explicar porquê. Porque eu aprendi ao longo da minha vida que as melhores entrevistas que eu tive eram conversas, eram diálogos. Não eram entrevistas de pergunta, pergunta, resposta, pergunta, pergunta. Eram diálogos. Exato. Tu ficas à vontade, eu fico à vontade. Foram as melhores entrevistas da minha vida. Exato. Exatamente. Espero que esta entrevista tenha entrado por uma das melhores entrevistas. Mesmo que não tenha, muito obrigada por teres dito que sim. Não, mas realmente... eu gostei imenso. Obrigada, gostei. Também gostei muito de ter aqui a conversa contigo. Mas realmente eu concordo contigo. É muito mais fácil nós termos assim um diálogo e ser uma coisa descontraída do que ser aquela pergunta, 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 pergunta. De uma forma descontraída, nós ficamos a saber muita coisa, tiramos daqui muita informação que tu nos pudeste passar, portanto, maravilhoso. Gostei muito de estar aqui a conversa contigo. Fantástico. Obrigada. Um beijinho e até à próxima. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Muito obrigada a quem esteve aí e viu a entrevista do princípio ao fim. Quem não teve a oportunidade de ver a entrevista toda já sabe, a entrevista vai ficar disponível no YouTube. Nós avisamos através do nosso Instagram quando a entrevista já estiver no YouTube. Temos outras entrevistas super interessantes, então deem uma vista de olhos no nosso YouTube, Trepout TV. Sigam a nossa convidada, a M. Neida Andrade, Stella Global. Se precisarem mentoria, já sabem. E ficamos à espera do vosso feedback também aqui no nosso Instagram. Um beijinho a todos e um ótimo fim de semana. E até à próxima. Tchau, tchau. Adeus. Tchau. Tchau.